De falar com Deus. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez para uma breve oração, né? Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelas bênçãos desta manhã e pelo privilégio que nós temos, Senhor, certamente um alto privilégio de poder falar contigo. Por isso te pedimos a Tua guia, a direção do Teu Espírito nesse breve estudo que faremos da Tua palavra através do Espírito de Profecia e nós suplicamos a Tua bênção sobre nós em nome de Jesus. Amém. Interessante, eu estava assistindo outro dia um vídeo de um prefeito foi considerado o melhor prefeito do Brasil, o Serginho Meneghelli, né? Camarada muito interessante. Ele postou um vídeo da sua entrevista, do seu encontro com o presidente da República. E ele falando que privilégio falar com o presidente. E a gente às vezes acha, né? Um privilégio falar com o prefeito, com o governador, com o presidente da República, mais ainda, né? Agora, irmãos, olha, que privilégio muito superior, sem comparação, não chega nem perto o privilégio que todos nós temos, o privilégio de falar com o governante do universo. Não é? Que coisa maravilhosa é você poder conversar intimamente, não é? Não é falar de política, não é falar de assuntos outros, não é conversar intimamente, é abrir o coração, é conversar com o governante do universo. E nós temos esse privilégio, né? O privilégio de, a cada momento, em qualquer hora, não precisamos marcar. Né? Olha que coisa maravilhosa. Né? Os grandes homens da Terra, você tem que marcar, ligar para a secretária, ver a agenda, né? Procurar ver se vai ter tempo, quando é que pode receber, né? Toda aquela burocracia para você falar com um governante humano, um pecador igual a você e a mim. Mas para falar com o Rei do Universo, com o Todo-Poderoso, não é? Nós não precisamos marcar a hora. A qualquer hora ele está à disposição para nos ouvir. Ele está pronto para ter essa entrevista conosco e nós temos esse alto privilégio, né? E a irmã White começa o capítulo dizendo que através da natureza, através da revelação de sua providência e da influência do seu Espírito que Deus fala conosco, né? Deus nos fala, nós já estudamos esse texto aqui, essa parte aqui sobre como Deus se comunica conosco. Então, ele fala através da natureza, da revelação, da sua providência, da influência do Espírito, mas ela diz aqui, isto não é suficiente. Precisamos também entregar-lhe o nosso coração. A fim de que tenhamos vida e energia espiritual, devemos ter uma relação viva com nosso Pai Celestial. Não é? A fim de que tenhamos essa comunhão com Deus, ela diz aqui, devemos ter alguma coisa para dizer-lhe a respeito da nossa vida. E ela tem uma frase que é um chavão que nós usamos bastante, né? Gostamos desse chavão. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Né? Oração, abrir do coração a Deus. Então, eu me lembro que eu convidei uma irmã, a irmã Josefa, lá de Juazeiro, da Jazida 7, para participar dos momentos a sós com Cristo. E ela ficou maravilhada. Ela disse, mas pastor, olha, eu sempre via Deus como meu pai, aquele a quem eu pedia, agradecia e tal. Mas agora, pastor, eu descobri, participando dos momentos a sós, que Jesus é o meu amigo, que Deus é meu amigo, que eu posso abrir o meu coração para ele, eu posso contar os meus problemas, não é? Eu não preciso ficar só pedindo a não, eu posso abrir meu coração, posso contar meus problemas, minhas dificuldades, as coisas que acontecem na minha vida, na minha família. Então, oração é abrir do coração a Deus. Não é que Deus precise saber, não é? Mas é para nos habilitar a receber, ela diz aqui, a recebê-lo em nossa vida. A oração não faz Deus descer a nós, mas ela nos eleva a Ele. Não é? A oração nos leva na direção do céu. Jesus Cristo ensinou os seus discípulos, vocês se lembram, né? Eles disseram assim como João ensinou os discípulos a orar, os seus discípulos ensinam-nos também a orar. E ele é o nosso exemplo de todas as coisas, diz a irmã White. É um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo ele foi tentado, mas sendo aquele que nunca pecou, sua natureza repelia o mal. Ele suportava as lutas e torturas de um mundo cheio de pecado. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. E agora imagine, irmãos, se Jesus precisava orar,
Se Jesus precisava ter esses momentos com o Senhor, se ele sentia necessidade de oração, quanto mais, diz ela aqui, deveriam os frágeis e mortais pecadores sentir necessidade de constante e fervorosa oração. E ela diz que é surpreendente notar como nós oramos tão pouco. Deus está pronto e sempre disposto a ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E, apesar disso, há tanta relutância de nossa parte para levar-lhe nossas necessidades. Os anjos, diz elas, eles têm prazer em se prostrar diante de Deus, em ficar perto dele. Eles consideram a comunhão com Deus sua maior alegria. Contudo, os habitantes da terra, que tanto precisam da ajuda que somente Deus pode dar, parecem satisfeitos em andar sem luz, sem a luz do seu espírito e a companhia da sua presença. Então veja, olha, o Filho de Deus, ele investia tempo em oração, né? Ele investia na comunhão com o Pai. Às vezes trabalhava o dia inteiro e no final do dia se retirava para um lugar separado a fim de estar ali para orar, para comungar com o Pai. Às vezes passava a noite inteira em oração. Na madrugada, sempre o encontramos orando. Logo cedinho, a Bíblia várias vezes assim, de manhã, de madrugada, ainda cedo, saiu ao monte para orar. Jesus considerava isso uma prioridade, a coisa mais importante, estar com o Pai. A primeira busca era Deus. E nós que somos pecadores, frágeis, carentes, muitas vezes não nos dispomos a investir tempo na oração. Os anjos têm prazer de estar na presença de Deus. E quantas vezes nós não dispomos de tempo, não investimos tempo na oração. E ela diz assim, olha, as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Então, aqueles que negligenciam a oração, as trevas do maligno envolvem, né? As tentações são sussurradas pelo inimigo e levam ao pecado. E ela faz uma pergunta: por que deveriam os filhos de Deus ser relutantes em orar? Eu gosto muito desse texto, Mário. Pastor Edson, gosto muito desse texto da irmã White. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser relutantes em orar quando a oração, olha o que a irmã White diz aqui, a oração é a chave nas mãos do crente para abrir os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Por que deveríamos ser tão relutantes em orar quando a oração é a chave na mão do crente, na sua mão, irmão? Na minha mão, a chave em nossas mãos, né? Para abrir, né, os depósitos do céu, onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Né? Então, o poder está em nossas mãos. Nós precisamos usar. Agora, é claro, existem algumas condições que Deus estabeleceu para que possamos esperar que nossas orações sejam atendidas. Né? Então, nós precisamos entender. Uma das coisas que a Bíblia nos diz é que nós temos que tirar o pecado do nosso coração. Né? Se eu atentar para a vaidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Né? Mas devemos entender, irmãos, que não é Deus que nos priva das bênçãos. As bênçãos que Deus quer nos dar. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quer dizer, se Deus não poupou aquilo que havia de mais precioso no universo, se ele deu seu próprio filho em nosso favor, será que tem alguma coisa que Deus vai nos negar, sendo para o nosso bem? É óbvio que não. Deus está disposto a nos dar. Deus está disposto a atender às nossas necessidades. Agora, é claro, existem as condições. Ela diz aqui, se mantivermos iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado de maneira consciente, o Senhor não nos ouvirá. Mas a oração que vem do coração arrependido e contrito será sempre aceita, ela diz aqui. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Não é? Diz Hebreus, capítulo 11, verso 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ela galardoador daqueles que o buscam. Então, além de não olhar para a iniquidade no coração, de nos afastarmos do pecado, é necessário também nos aproximarmos de Deus com fé. Nós precisamos orar crendo que Deus atenderá. É claro que ele vai atender, não de acordo com o que nós estamos pedindo. Deus não é o nosso serviçal, né?
que a gente vai falar e ele vai... Não, Deus é um pai de amor e ele vai ouvir a oração. E segundo a sua vontade, se for para o nosso bem, ele nos concederá a bênção que estamos desejando, né? Mas devemos confiar no Senhor, sabendo que ele sabe o que é melhor para nós, né? O Senhor Jesus diz em Marcos 11:24, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco, né? Então nós precisamos crer, e Deus sempre responde a oração. Agora é fato que nem sempre responde como nós queremos, né? Eu às vezes fico preocupado com alguns irmãos que a gente ouve por aí dizendo assim, eu já determinei ao Senhor, né? Tem gente que determina a Deus o que eu quero. Não, eu já determinei ao Senhor, a minha bênção é certa que eu já determinei. Quem sou eu para determinar alguma coisa a Deus, né? Ela diz assim, olha, se não recebemos as coisas que pedimos e no tempo desejado, é porque ainda não cremos que o Senhor ouve e responde nossas orações. Temos tantas falhas, somos tão míopes, que às vezes pedimos coisas que não serão bênçãos para nós. E nosso Pai Celestial, por amar-nos, responde nossas orações, dando-nos aquilo que será para o nosso maior bem, aquilo que nós mesmos desejaríamos se nossa visão fosse divinamente iluminada e pudéssemos ver todas as coisas como elas realmente são. Então, veja, muitas vezes nós pedimos e não recebemos, não é? Porque ainda não temos a visão divina das coisas, não vemos as coisas como são. E Deus não nos concede algum, né? Eles às vezes faz cara feia, não é? Chora, faz, né, aquela pataquada toda e tal, querendo, mas você sabe o que é melhor para o seu filho, né? Para ele aquilo é bom, mas você sabe que não é. E por isso você, por amar o seu filho, não vai dar aquilo que você sabe que é ruim para ele. Assim é o nosso Deus conosco, né? Agora, Deus também é assim. Quando você insiste muito num pedido, muitas vezes Deus permite, sabia? Muitas vezes Deus lhe concede para lhe ensinar uma lição. Tem gente que pede uma coisa, pede, 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 e Deus está mostrando para ele que não, que não, que não, mas ele fica insistindo, insiste, insiste tanto, que Deus diz, olha, filha, você quer? Tudo bem, eu vou te dar, para você ver que não é bom. E depois a pessoa vai sofrer por aquilo que pediu, né? Por quê? Porque não soube, não teve sabedoria para entender o não de Deus, né? E ficou insistindo numa coisa que o Senhor já tinha mostrado que não era da sua vontade e não era o seu melhor. Dizer que a oração sempre será respondida do jeito que desejamos é presunção, diz a irmã White, né? Eu fico também preocupado com aquelas pessoas que dizem, não, peça que Deus ouve, peça. Irmãos, Deus ouve, é verdade, mas nem sempre atende como nós queremos. Dizer que Deus sempre vai responder do jeito que nós queremos, diz ela aqui que isso é presunção. Por quê, irmãos? Ela diz aqui, Deus é demasiadamente sábio para errar e é extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Então, Deus é muito sábio para errar, ele não vai dar uma coisa que ele sabe que é para o nosso mal, que vai nos trazer prejuízo, né? Por meio da oração sincera, diz ela, somos ligados com a mente do infinito. Então, a oração, a principal função da oração, na minha visão, é conectar-nos a Deus. É podermos ter uma visão divina das coisas, ver as coisas através dos olhos do Senhor. Quando vamos a Deus para pedir misericórdia e bênçãos, devemos ter um espírito de amor e perdão em nosso coração. Como podemos orar, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, se alimentamos um espírito incapaz de perdoar? Se esperamos que nossas orações sejam ouvidas, devemos perdoar os outros da mesma maneira que esperamos ser perdoados. Então, quando nós oramos, devemos estar dispostos a fazer toda a vontade de Deus. Devemos estar dispostos a fazer aquilo que o Senhor espera de nós, nos colocarmos em condições para receber a bênção, né? Cumprindo a vontade do Senhor. Uma outra coisa importante para alcançarmos as bênçãos que necessitamos, nós devemos ser perseverantes na oração, já dizia o apóstolo Paulo, né? Devemos perseverar na oração. Jesus insiste, ele diz, vai pedir e dá-se-vos-á, batei e buscai. Então, nós devemos ser perseverantes na oração. A oração incessante é a inquebrantável união da alma com Deus, para que a vida que vem de Deus flua para a nossa vida e da nossa vida, pureza e santidade fluam de volta
para Deus. Os que estão realmente buscando comungar com Deus serão vistos em reuniões de oração, fiéis a seu dever, fervorosos e ansiosos para colher todos os benefícios possíveis. Aperfeiçoarão cada oportunidade de colocar-se onde possam receber os raios da luz do céu. Devemos orar em família, mas, acima de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois é ela que sustenta nossa vida espiritual. A irmã White diz que as maiores vitórias que o cristão alcança, ele as alcança na sala secreta de oração. Não é o conselho de Jesus lá em Mateus: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Mateus 6, 5 e 6. Então, não podemos negligenciar, não é? Esse momento de estar a sós com Deus, não é? Momentos a sós com Cristo, não é? Esse momento de abrir o nosso coração, de orar, não é? E nós podemos orar, não só secretamente, mas durante todo o nosso dia. Sabe, uma coisa interessante para nós que gostamos de dirigir, Mário aí é motorista, né? Eu também já dirigi, ando muito, né? Hoje eu ando menos, mas quando no ministério, no distrito, não parava, toda hora estava para cá, para lá. Um hábito muito saudável e muito gostoso é você aprender a conversar com Deus quando está fazendo o seu trabalho, né? Então, eu sempre dirigi conversando com Deus. Eu ia para lá e para cá e a gente ia conversando, batendo papo, abrindo o coração e contando dos problemas, das dificuldades, pedindo sabedoria para lidar com as dificuldades do distrito. Então, é um momento que você está ali, que você pode aproveitar para conversar com Deus, né? A dona de casa, a professora, o médico, seja lá que profissão você tenha. Naqueles momentos, eu lembro muito do irmão Caetano, que era ancião da igreja comigo, aí em Rômulo Campos, né? O irmão Caetano, ele era mecânico, e quando ele se deparava com alguma dificuldade, né, ele dizia assim, ele tirava um tempo, ele estava ali no carro, mexendo, não conseguia encontrar o defeito, aí ele saía, procurava um lugar separado e ia orar, ia conversar com Deus. Senhor, eu estou ali com a dificuldade, esse carro está aí, e eu já olhei e não consigo identificar o defeito. Senhor, me mostra onde é que está o defeito desse carro, porque eu não estou conseguindo ver. Né? E ele saía ali, conversava com Deus, e depois ele voltava, quando chegava lá, o olho ia pá, no lugar onde ele precisava consertar. Então, é essa vantagem que a gente tem de poder conversar com o Senhor. Né? Então, esse é um momento importante, irmãos, e nós temos que entender que nenhuma coisa é grande demais para que Deus não possa suportar, pois Ele é quem mantém os mundos e governa o universo. Nada daquilo que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que Ele não note. Então, nada é grande demais, nem é pequeno demais. Então, vai lá, abre o teu coração, conversa com Deus. Lembre-se que as relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares, diz ela, e plenas, que é como se não houvesse nenhuma outra pessoa por quem tivesse dado o seu filho amado. Então, Deus olha para você de maneira ali, ó, única. Deus, ele dedica a sua atenção para você. É como se você fosse o único aqui nesse planeta. Olha que privilégio nós temos de Deus dar uma atenção assim especial para todos nós. Não é? Então, queridos, é um grande privilégio que nós temos. É o privilégio da oração. Nossa vida deve ser igual a de Cristo, diz a irmã White, nos dividindo entre o monte da oração e o contato com as multidões. Então, não basta só orar. A oração tem um propósito. Né? Nós precisamos orar e agir. O próprio nome já diz, ora, ação, né? Ora, ação. Então, tem que orar e agir. Ela diz que aqueles que não dedicam para outra coisa, né? Que não tomam tempo para fazer alguma coisa, eles vão acabar deixando de orar. Aquele que só ora, um dia acaba deixando de orar. Né? Então, nós precisamos orar e agir. Orar e fazer a vontade de Deus. Aquele que nada faz além de orar, em breve abandonará essa prática. Suas orações acabarão se tornando uma formalidade rotineira. Então, nós precisamos orar pedindo a Deus capacitação para fazer a sua vontade e para ser uma influência poderosa no mundo. Jesus subia para o monte a fim de orar.
passava às vezes a noite em oração, mas quando era pela manhã, de madrugada, ele descia do monte, ele ia para onde? Para o meio do povo, a fim de ser uma influência transformadora, no meio do povo. E nós precisamos fazer a mesma coisa, irmãos. Dedicar tempo à oração, mas sair dos momentos com Deus para ser uma influência transformadora no meio da sociedade onde Deus nos colocou. Precisamos entender que Deus tem uma missão para nós e nós precisamos tomar tempo para estar na sua presença a fim de sermos capacitados. Uma outra coisa, nós estamos aqui na madrugada buscando o poder do Espírito Santo, não é? A chuva serôdia. Mas vocês se lembram que a chuva temporã, no Pentecostes, o poder do Espírito Santo foi derramado depois de quê? Depois de um período que os discípulos estavam fazendo o quê? Em oração. Estavam unânimes em oração. Se reuniam no templo para orar, de casa em casa para orar, buscando o poder do alto. Então, quando nós lançarmos mão desse privilégio que nós temos, não é? De orar, de falar com o Pai, nós então receberemos também o poder do Espírito Santo. E, finalmente, a última parte do capítulo, a irmã White fala sobre ações de graça. Né? Nossa oração, além de abrir o coração, de colocar as nossas necessidades diante do Pai, também é momento de sermos agradecidos, de expressarmos nossa gratidão. E o capítulo termina dizendo assim: ao expressarmos nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto das hostes celestiais. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorifica, diz o Salmo 50, 23. Cheguemos, pois, com reverente alegria perante nosso Criador e com ações de graças e som de música. Então, nós devemos ser agradecidos também. Faz parte da oração nós expressarmos a nossa gratidão ao Senhor, não é? Sermos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele nos concede, pelo alto privilégio que nós temos de poder conversar com o Rei do Universo. Que nós possamos lançar mão deste privilégio, que eu e você, que temos aprendido aqui nas madrugadas, que temos aprendido nos momentos a sós com Deus, né? Possamos cada dia estreitar mais e mais a nossa intimidade com Deus através desse alto privilégio que nós temos, que é o privilégio da oração. Nós podemos orar em todo e qualquer momento, irmãos. Não precisa ficar de joelhos para orar, você pode orar do jeito que você está, onde der, onde precisar, onde for necessário. Ali Deus está acessível para você e para mim. Que Deus nos ajude e nos abençoe, que seja o desejo do nosso coração ter uma vida de oração, não momentos de oração, mas ter uma vida de oração, nos manter sintonizados com o céu, ligados com Deus através de uma oração contínua, não é? Na nossa vida, que a nossa vida seja uma vida realmente de oração e de comunhão com Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a nos mantermos firmes nessa ligação com o Pai, até que Ele venha e nos leve para estar face a face com Ele na sua presença. Amém? Deus nos abençoe. Continuar firmes na oração. Deus abençoe a todos. Desejo um bom sábado para todos. Um abraço em todos vocês aí. De maneira especial, queria mandar um abração para a irmã Zilma, lá de Natal, viu? Irmã Zilma tem muita saudade que a gente tem dela aqui. Ela fazia parte do grupo aqui, foi embora, voltou para a terra dela, mas a gente sempre está lembrando dela aqui, sempre com muita saudade. Felizmente que temos a madrugada para a gente estar sempre se encontrando aqui. Então, um abração para a irmã Zilma e felicitações à minha irmã, amiga, minha madrinha Ivone e meu amigo João. Né? E um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pastor Robson, rapidinho, deixa eu falar aqui com o pastor Edson Loura. Pastorzão, dê o seu recado aí, amigão. Bom sábado, pastor. Feliz sábado. Bom dia. Rendemos graças ao teu nome, Senhor, por mais este encontro. Louvado seja, Senhor, por tua graça e por tua misericórdia em nossa vida, por mais um sábado que recebemos de tuas mãos. Sábado este que deve ser de comunhão, de crescimento espiritual, que o Senhor fale ao coração de cada um de nós através das diversas atividades que nós teremos nesse dia. Obrigado pelo alto privilégio que nós temos de poder falar contigo, Senhor, de abrir o nosso coração a ti a cada momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Louvado seja o teu nome por isso, que nós possamos fazer uso desta ferramenta poderosa, dessa chave para abrir os celeiros do céu,
onde estão armazenados os ilimitados recursos da onipotência, a fim de que as necessidades sejam satisfeitas, que a nossa vida seja preparada para vivermos a comunhão plena contigo, quando Cristo voltar e nos levar para o céu. Fica conosco nesse dia, abençoa cada um dos teus filhinhos que participamos aqui, cada família que nós representamos, Senhor. Toma em tuas mãos cada um de nós, enche-nos do poder do teu Espírito Santo. Abençoa-nos também na reunião de oração, de testemunho que teremos logo mais no ID, que o Senhor nos capacite cada dia a sermos instrumentos de salvação em tuas mãos, para a tua glória e para o teu louvor. Nos dá a tua bênção para esse dia. Muito obrigado por tudo que já nos proporcionou hoje. Nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.